Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador do Dr. Multas, e estou aqui mais uma vez para falar sobre multas muito comuns que têm grandes consequências para o seu direito de dirigir. No vídeo de hoje, o assunto é o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, que descreve 5 condutas proibidas em relação à regularidade da sua carteira de habilitação. Aqui você vai ver desde a infração por dirigir com a carteira vencida até as consequências de dirigir sem jamais ter sido habilitado. Vamos conhecer cada uma delas? Mas antes, se inscreva aqui no canal e ative as notificações no sininho para receber os meus próximos vídeos. Vamos então à primeira multa: dirigir sem ser habilitado. A primeira infração que o artigo 162 nos apresenta é por dirigir sem ter a carteira de habilitação, permissão para dirigir, que também é conhecida como a CNH provisória, ou ainda sem ter autorização para conduzir ciclomotor. Essa infração é uma infração gravíssima e, embora não seja possível contabilizar a pontuação pelo fato de que o motorista não é habilitado, ela ainda gera uma multa bem alta. Nesse caso, a multa recebe um fator multiplicador por 3 vezes, ou seja, ela vai custar 3 vezes mais do que o valor base de uma multa gravíssima, somando um total de R$ 880,41. Além disso, se o motorista for aprendiz e estiver em processo para obter a sua habilitação, ele pode ter sua licença de aprendizagem de direção veicular suspensa por até 6 meses. Isso se dá porque a licença só pode ser utilizada para dirigir junto ao instrutor do Centro de Formação de Condutores. Multa número 2. Dirigir com a CNH suspensa ou cassada. No seu segundo inciso do artigo 162, prevê a infração gravíssima para o condutor que dirigir com a carteira suspensa ou com a carteira cassada. A multa também é multiplicada por 3 vezes, sendo assim, vai custar quase R$ 900 ao seu bolso. A particularidade dessa infração é a seguinte: se o condutor estiver dirigindo com a CNH suspensa, ele terá aberto contra ele um processo de cassação da carteira de habilitação. O risco agora não será mais de passar um período sem dirigir e ter que fazer apenas o curso de reciclagem no final desse período. Com a cassação, a sua carteira de habilitação ela vai ser cancelada. Você precisará passar por 2 anos sem dirigir e também precisará refazer todo o processo de habilitação desde a parte teórica. Então, o que você acha dessas penalidades até aqui? Comenta aqui embaixo nos comentários desse vídeo a sua opinião. Multa número 3. Dirigir o veículo de categoria diferente da sua CNH. Como você já deve saber, para cada tipo de veículo há uma categoria de habilitação diferente. Para inibir motoristas de dirigirem veículos para os quais eles não são habilitados, a terceira multa do artigo 162 do Código de Trânsito penaliza essa conduta. Se você tiver, por exemplo, uma CNH de categoria B, que é para carros, e for dirigir uma moto para a qual é necessário ter uma CNH de categoria A, você será autuado por essa infração gravíssima. Essa multa tem o fator multiplicador por 2, gerando então uma multa no valor de R$ 586,94. Além disso, ela vai reduzir o seu limite de pontos e somar 7 pontos ao seu prontuário na carteira de condutor. Continue aqui comigo para saber qual é a quarta multa de CNH irregular. Multa número 4. Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias. Essa multa é muito comum e gerou muitas dúvidas ao longo da pandemia em virtude das paralisações dos prazos que aconteceram nos processos de trânsito. Mas, aos poucos, ela já voltou a ser aplicada e é preciso muita atenção às datas que os Detrans dos estados estabeleceram para a renovação das CNHs que venceram entre 2020 e 2021. Afinal, essa também é uma multa gravíssima e que custa R$ 293,47 e que adiciona 7 pontos à sua CNH e reduz o limite máximo de pontos na carteira, que pode ser de 40 para 30 ou de 30 para 20 pontos, dependendo das infrações anteriores. Fique de olho na validade da sua CNH e se adiante sempre que for necessária a renovação. Está gostando do conteúdo? Então deixe o seu joinha no vídeo para eu saber que você gostou e vamos à quinta e última multa do artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sem os óculos, aparelhos auditivos, próteses ou adaptações para o veículo. Por fim, a última multa do artigo 162 diz respeito à atenção às suas especificidades como condutor. Se durante o seu processo de habilitação ou de renovação da sua carteira
foi constatado durante a perícia médica que você precisa de algum acessório ou adaptação específica para dirigir em segurança, é preciso seguir essa recomendação à risca. A infração de que eu estou falando, ela vai ser aplicada a você, por exemplo, se a sua carteira de habilitação tiver a observação que você é obrigado a dirigir de óculos, mas você não os estiver usando ao volante ou você for flagrado conduzindo o veículo sem esse acessório. A sua natureza, ela também é gravíssima, por isso você vai receber os 7 pontos na carteira e precisará desembolsar quase R$300 para arcar com o prejuízo dessa multa. Além ainda da redução no limite de pontos na carteira, que é uma consequência que foi recentemente adicionada às infrações de natureza gravíssima. Você também precisa saber que em todos esses casos do artigo 162, o veículo ele pode ser retido pelo agente até que um condutor devidamente habilitado e em condições de dirigir se apresente. E mais, se isso não acontecer, o automóvel ele vai poder ser levado ao depósito, onde passará a ser cobrada a estadia do veículo, ou seja, o veículo será guinchado. E você, já conhecia todas essas consequências de dirigir de forma irregular? O que você acha da severidade dessas penalidades? Bem, para qualquer uma dessas infrações que a gente citou aqui, o direito de se defender é garantido. Se você já foi multado e quer saber se ainda dá tempo de recorrer, é só você clicar no primeiro link que vai ter aqui da descrição e me contar um pouco mais sobre o seu caso. Eu e a minha equipe nos comprometemos a realizar uma análise totalmente gratuita da sua situação e te retornar com o melhor caminho para fazer a sua defesa. Além disso, eu estou sempre aqui com vídeos e dicas novas sobre leis de trânsito. Para acompanhar, é só se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Um abraço e até a próxima!